Fala, galerinha, beleza? Professor Paulo de Química na área com a resolução da UFPUR 2024/2025. Uma excelente prova, uma prova tranquila de se resolver, sem muitos, artefatos matemáticos distintos, tá? Uma prova bem específica e direta. Curti, beleza? Eu sei que muitos aí estão pensando assim, podia ter caído aqui. Sim, todo ano podia ter caído aquilo, certo? Então temos 9 questões apenas e é trabalhar com essas 9 questões, beleza? Então eu trouxe aqui cada enunciado e cada resolução, não sei qual que estava na sua prova, tá? Mas o importante é você saber como que funciona a resolução. E detalhe, use dessa resolução para as próximas provas também, tá? O que pode ter caído aqui na prova da UFPUR, pode cair, por exemplo, numa prova da PUC, numa prova da CAF, uma prova da UEPG, sei lá, da FUVEST, qualquer lugar. Então, nós temos que ter o conhecimento daquele item, daquela questão. Tranquilo? Então, quem acertou, ótimo, né? Eu vi hoje, recebi ontem várias mensagens aí, a galera tá destruindo a prova, né? Quem estudou, aquilo que eu tô falando, quem estudou, se preparou, gabaritou. Beleza? Então, olha só. Vamos direto para a nossa primeira questãozinha aqui, ó. Tá? O que essa questão está dizendo? Pessoal, é uma questão que vai trabalhar sobre separação de misturas. Não é uma questão muito difícil, não. Tanto é que alguns alunos hoje de manhã falaram assim, prof, aquela questão nem precisava pensar muito, né? Porque pela interpretação do que estava sendo cobrado, não tinha como ser diferente de flotação. Tá? Então, olha só. Não vou ler os textos bonitos, tá, pessoal? Eu vou direto àquilo que me interessa, ó. Ele está falando sobre a importância do cobre. Então, ele queria extrair o cobre de minérios. Para isso, ele fez a trituração, colocou num tanque com água e sulfatantes. E em seguida, ó, aqui que está o detalhe da questão, ó, a aeração. O que é a aeração? É você colocar ar, beleza? Dentro de por exemplo, podia ser cobrado isso numa estação de tratamento de água, numa estação de tratamento de esgoto, é muito normal. Só que o comando da questão está aqui, ó, pessoal, que gera uma espuma. Galerinha, aonde que a espuma fica? Na superfície, beleza? E daí onde que você teve uma pasta com maior teor desse metal? O cobre. Que tipo de separação? Filtração. Professor, por que não pode ser filtração? Bom, o texto está falando alguma coisa sobre isso? Nothing. Não. Beleza? Destilação. Precisa ser mistura homogênea. Não temos mistura homogênea aqui. É heterogênea. Decantação. O próprio vai decantar no fundo. E a espuma está na superfície. Não pode. E centrifugação tem que ter movimentação. Certo? Uma turbina, alguma coisa movimentando esse processo. Falou alguma coisa sobre isso? Não! Então, a única alternativa que pode ser contemplada significa o processo de flotação. Então, esta expressão aeração é você colocar o ar. E daí forma essa espuma, levantando aí o que ele estava querendo, que nesse caso era o cobre. Beleza? Tranquilo? Então, próxima questãozinha, agora com vocês na tela, questão 20 desta prova, é sobre radioatividade. Meu querido e minha querida, quantas vezes na minha revisão, ou nas minhas revisões, quem adquiriu outras revisões aí, certo? Então, se você não viu as revisões, né, se inscreva nos meus canais, Instagram, no Facebook, certo? E aqui no YouTube, para que você tenha todo esse material aí à disposição, beleza? Alguns, lógico, a gente tem que dar aquela, né, monetizada, mas aqui tem muita coisa que eu estou postando, né, que você pode usufruir tanto quanto queira, beleza? E essa questão sobre radioatividade, pessoal, é uma questão muito tranquila, porque o que é importante você entender da radioatividade, principalmente? Lógico, tem muitas coisas, agora não vamos resolver a questão, é que a soma de um lado tem que ser igual à soma do outro lado. Tanto é que eu falo, em cima e embaixo, quanto puxa, estica e vai, ai, 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 ai. Então, a soma de um lado em cima tem que ser igual à soma em cima do outro lado. A soma embaixo de um lado tem que ser igual à soma do outro lado embaixo também. Resumindo, olha lá a questãozinha lá, ó. Eu vou quebrar esta reação aqui, ó, porque isso aqui formando o PM aqui que ele está me dizendo, né, é uma outra reação. Tá? Então,
A soma de um lado tem que ser igual à soma do outro lado. Então, se desse lado é 147, do outro lado é 146, uau, tá faltando 1. Se desse lado é 60, do outro lado também tem que ser 60. Já é? Então aqui só pode ser quanto somado? 0. Que partícula é essa que é massa 1 e não tem carga? Ou seja, é um nêutron. Nêutron, 0 e 1. Então qual é a resposta? Letra E. Pronto, acabou a questão. Professor, e a outra parte da reação é o sistema que ele está me dando lá em cima, pessoal, tá? Aí você não precisa terminar a questão. Mas se você quiser, por exemplo, a beta, muita gente sabe que é menos 1 e 0. Porque a soma de um lado tem que ser igual à soma, ó. 0 mais 147, 147. 61 menos 1, 60, ó. Mas ele quer saber a partícula A. Quem que é a partícula A, espécie A, nesse processo? Ponto. Tranquilo? Então, muito cuidado com esse tipo de questão, tá? É uma questão suave, mas requer a habilidade da radioatividade, que são as leis da radioatividade. Tranquilo? Quanto tempo para resolver uma questão se você foi direto, porque em cima está falando sobre o processo de obtenção desses compostos, né, radioativos. Tá? Se você foi direto para essa questão e sabe o que é um nêutron, que nós vimos lá em modelos atômicos, né, agora em radioatividade, pessoal, matou essa questão em menos de 1 minuto, hein? Escuta o que eu estou falando. Tranquilo? Próxima questãozinha. Nossa senhora, distribuição eletrônica. Quantas vezes, tanto é que tem aí embaixo, ó, né? Por isso que eu falei, né? Coloque o sino aí, se inscreva no meu canal. Tem uma aí embaixo, olha para baixo aí, no YouTube. Olha ali, não está escrito camada de valência e subnível mais energético? Tá aí, pessoal. É só ver depois. Tranquilo? Só que o aluno ficou meio boladão aqui, né? Ó, ferro 13 mais, professor. Pode isso, Arnaldo? Pode, porque ele está dizendo que é um ferro altamente ionizado. E qual que é a característica da distribuição eletrônica? É você fazer para 26 e já tirar 3? Nunca. Professor, mas deu certo. Nunca faça isso. Primeiro faz a distribuição normal, olha na tela. Eu fiz a distribuição eletrônica para 26 e agora eu vou ter que tirar 13, porque se você viu meu vídeo de baixo, por onde que eu começo a tirar elétrons? Sempre dá CV. Quem que é a camada de valência aqui, ó? É o 4s2, ó. Então, eu vou ter que tirar 13 agora, mas eu começo tirando esses dois aqui. Depois, do 3d6, ó, já tirei quantos? 8. 8 para 13, está faltando mais quanto? Mais 5. Tirar 5. De onde que eu tiro esse 5? Do 3p6. Então, tirando 5 aqui, vai ficar 1. Uau! Olha que good aqui, ó. Certo? Então, já sei que a resposta é a letra A. Acabou nessa prova, tá? Professor, mas o que aquele neone está fazendo perdido ali na frente? Pessoal, daí são configurações simplificadas. Eu substituo parte da distribuição eletrônica, geralmente com um gás nobre, que é o neônio, argônio, criptônio. Então, se você fizer a configuração eletrônica aqui simplificada, ó, deixa eu pegar outra cor. E para 10, ó, quem que é 10 é isso aqui, ó. E isso aqui são 10 elétrons. E quem que corresponde a 10 elétrons? O neônio. E se você continuar a configuração eletrônica, que é 10, para até 13, que até 26 tirou 13, vai terminar em o quê? 3s2 e 3p1, ó, justamente na alternativa correta. Pronto. Também, se você sabe distribuição eletrônica, 26 não é uma configuração eletrônica muito alta, certo? Se não soubesse, teria que montar o diagrama de Linus Pauling. Em todas as minhas aulas eu coloco o diagrama, a sequência em ordem crescente de energia. Então, é só retirar os elétrons, ou, no caso, adicionar elétrons na camada de valência. Sempre na CV. Não vai tirar de qualquer configuração eletrônica, não. Nesse caso, talvez você acertaria. Mas num caso mais específico, né, ferro mais 2, ferro mais 3, que são as duas cargas normais do ferro. Tranquilo? Agora, ó, outra questãozinha. Cálculo estequiométrico. Falei que ia cair? Falei. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Para quem não acreditou no Paulo, tá aí, ó. Também, ele está falando sobre um pigmento, certo? De cor azul egípcio aqui, ó. Quem que é ele? Aí é só ler o texto, ó. Toda essa substância aqui, ó. Só que para isso, pessoal, ele deu 221 gramas desse, 600 gramas desse e 1000 gramas desse. Galerinha, se eu estou te dando a massa de 3 reagentes, até uns 2, 3 anos atrás,
que é uma questão parecida, só que ele dava em mols. Talvez até seria mais fácil do que essa. Mas ele me deu as massas ali embaixo, ó. Será que vai ser difícil a resolução? Ó, a interrogação. Vamos resolver? Vamos. Primeiro, tirei a reação lá de cima. O que eu estou falando? Tudo em massa. Então, aqui eu quero falar massa, aqui eu quero falar massa, aqui eu quero falar massa e aqui eu quero falar massa. De quanto? De 1 mol, 8 mols, 2 mols e 2 mols. E ele me deu ali, ó, 221 é a massa do CO2, CO3OH2, 221. A do SI, ó, 8 vezes 60, beleza? 2 vezes o 100, que é a massa do carbonato de cálcio, e 2 vezes 376, que é a massa desse pigmento azul. Ponto. Eu só fiz as contas aqui, tá, pessoal? Multipliquei aqui, ó, 8 vezes 60, 480, 2 vezes 100, 200, e 2 vezes 376, 752. Esses são os valores equivalentes às massas dos mols que estão na minha equação. Só que ele colocou quanto? Ó? 221, 600, 1000 e quer saber o valor de x. Galera, reagente excesso. Ó. Como é que eu faço isso? Ó? Se você observar daqui para cá, ó, observe comigo ali, ó. Presta atenção ali, ó. De 221 para 221, essa massa não ficou igual? Ficou, né? Então, o 480 no lugar dos 600, eu teria que colocar aqui quanto? 480 gramas também. Mas você colocou 600. 600 não é a mais do que 480? Se está a mais, significa que ele está em o quê? Em excesso. Se ele é excesso, esse aqui só pode ser o meu limitante. E quem que vai limitar as minhas próximas proporções? Justamente o limitante. Professor, mas e os outros? Mesma coisa, ó. Aqui não tem que ser igual, então no lugar do 1000 eu teria que ter quanto aqui? Eu teria que ter 200 gramas. Mas você colocou 1000 lá dentro. Então quer dizer que você também vai ter o que aqui? Um excesso. Então, os excessos você descarta, você só trabalha com o limitante. E o limitante não é igual de um lado, né, de 221 para 221. Então, o 752 também tem que ser igual no valor de x. Quanto que vai ser esse valor de x? 752 gramas. Uau! Qual que é a resposta para essa questão? Letra C. Ah, vá, professor, que era só isso. Sim, nós fizemos. Tinha reagente excesso, tinha reagente limitante. É muito normal cair isso nos vestibulares, galera. Nos próximos pode ser que caia de novo. Pessoal, não tem como fazer uma prova, estou falando que é 100% isso, de certeza, mas 90% das questões de vestibulares, todos os anos, uma questão tem que ser de estequiometria. Não tem como fugir disso. Beleza? Próxima questão. Comigo aqui, pessoal. Lembram? Hibridação. Só que tem que lembrar, o carbono é sp3, que só tem ligações simples, que está dizendo já aqui no texto. Só que daí você tem que lembrar, se o carbono é sp3, qual que é o ângulo de um sp3? 109 graus e 28 minutos. Que é essa tabelinha que todo e qualquer professor de química orgânica, quando começa a estudar o átomo de carbono, fala nas 3 possíveis hibridação do átomo de carbono. O sp3, que é tetraédrico, 109 graus e 28 minutos. Mas por que é aproximadamente, professor? Por causa do cloro, que tem uma eletronegatividade diferente. Então, os ângulos não vão ser 109. São próximos, beleza? Mas tudo bem, é o que está pedindo ali, ó. Certo? 120 para o carbono sp2 e 180 para o carbono sp. 180 é linear, 120 é trigonal e 109 graus e 28 minutos é tetraédrica, como ele está mencionando aqui, ó. 2 no plano, um cloro lá para trás, um cloro aqui na frente. Um tetraedro. Ponto final. 109 graus, aproximadamente 110. Letra C para essa prova. Ponto final. Tranquilo? Próxima questãozinha ali, ó. O que está dizendo? Também, pessoal, olha só. Também trabalhamos com ligação. E não sei qual que é a federal. Todo santo ano eles estão cobrando essa questão aí, ó. Só que aqui tem um porenzinho, pessoal. Preste atenção, ó. O que ele está te dando ali? Deixa eu mudar de cor para ficar mais fácil ali, ó. O que ele está me dando, ó? Ciclamato. Ato, ico. Então, isso aqui, o ciclamato, só pode ser o quê? Um sal.
e sal, olha que legal, até rimou. É iônico. Só que calma, eu tenho ligação covalente aqui também. Né? Nas questões anteriores da Federal, ele cobrava tanto ligação iônica quanto ligação covalente. Para essa questão aqui não, pessoal. Ó, qual é o tipo de ligação entre o sódio e o ciclamato? Tanto é que eu coloquei a estrutura do ciclamato para vocês aqui. Ó. Fui na internet e busquei. Da onde que vem o ciclamato? Ó? Ele está falando que é um composto, né? Substituir, plá, plá, plá. Ó, essa parte final aqui, ó, vem do sulfônico. Opa, cadê a minha questão? É aqui, ó, vem do sulfônico, que é toda essa partezinha aqui, beleza? Só que se vem do ácido sulfônico, ó, o H2SO4, ele é HO ligado ao S, H ligado ao O ligado ao S, a dupla O. Então, um desses OHs aqui, ó, saíram para ligar o restante. Só que ainda sobrou este OH aqui, que ainda é hidrogênio ionizável. Por isso que ele vem do ácido sulfônico, né? Que é uma fórmula orgânica, uma função orgânica sulfônico. Só que o que ele está fazendo aqui, pessoal? Ele está reagindo esse ácido com quem? Com uma base. Quem que é a base? O hidróxido de sódio, ó, NaOH. E ácido mais base forma o sal que eu coloquei para vocês lá em cima. Esse hidrogênio que ainda é ionizável reage com a hidroxila, formando quem? Formando a água e mais. Aonde que vai entrar o Na? Como você tirou o H, ficou negativo. E como você tirou o H, ficou negativo, entrou o sódio que ficou positivo. E se um é positivo e outro é negativo, a ligação só pode ser iônica. Então, nesse ciclamato de sódio, certo? Eu tenho tanto ligação iônica, que é essa parte final, que é a parte polar, e toda essa cadeia carbônica, que é esse ciclo hexano, não é um anel aromático, é um ciclo hexano, que você vai ter o que ali? Você vai ter uma parte que vai ser apolar. Então, esse ciclamato, por mais que seja um sal, ele é anfifílico. Ele tem uma parte polar, que é o iônico, e uma parte apolar, que é o hidrocarboneto. Nesse caso, não estava perguntando nada sobre isso, mas eu preciso, né? Não consigo ficar aqui só falando no contexto da questão. Bacana? Então, resposta correta para essa questão, letra B para esta prova. Lei de Hess. Tranquilo? Ó, questãozinha simples, rápida e direta, pessoal. Lei de Hess. Lembram nossas revisões, nossas aulas? O que nós temos que ter aqui? Ó? Ele quer nessa questão o ΔH3. Ó. Quem que é o ΔH3? É para esta reação aqui, ó. Certo? Então, você está tendo duas equações, a equação 1 e a reação 2. Certo? Só que o que é a lei de Hess? É você pegar a tua equação que você deseja, que é o ΔH3, olhar para as duas de cima e ver onde que as substâncias se encaixam. Elas têm que se encaixar do mesmo lado e com a mesma quantidade. Só que observe ali, ó, N2. Tá vendo? Ó, N2. Aonde que está o N2? Está aqui, ó. Só que N2 está depois da seta. E aqui ele está antes da seta, que é o reagente. O que você tem que fazer com essa equação aí? O que você tem que fazer? Inverter. Tranquilo? Só que, professor, aqui embaixo eu tenho o número 1. E aqui em cima tem o número 2. Perfeito? Então, além de inverter, você tem que o quê? Dividir por 2. Então, o que tem que fazer com essa primeira equação? Inverter e dividir por 2. A segunda, vamos lá. O2. Puta, o O2 está nas duas aqui, ó. Esquece. Vai para o NO. O NO está depois da seta, ou seja, o produto, e tem o número 2. Cadê o NO? Está aqui, ó. Está depois? Está depois, tá certinho. Mas tem o número 4 aqui na frente. E eu só quero 2. O que eu tenho que fazer simplesmente? Dividir por 2. Ponto final. Então, ó, invertendo e dividindo por 2 a primeira, ficou mais 634. E mantendo a segunda e dividindo por 2, ficou menos 452. O que eu tenho que fazer com essas duas equações aqui? Eu preciso somar para dar a minha equação global, que é o que ele está pedindo no ΔH3. E quanto que deu isso? Mais 182 quilojoules. Ponto final. Olha, galera, questão tranquila, hein? Se você sabe os caminhos da lei de Hess, você viu em sala de aula. Seu professor, ou eu, como professor, fiz esse tipo de questões aí umas 200 vezes, certo? Seu professor também,
Tranquilo? Então, você está sendo bem preparado. Agora tem que saber os caminhos das pedras aí. Joia? Joia, né? Próxima questão, ó, funções orgânicas, certo? Ele está falando que as características das funções, e aqui o que ele quer, ó, uma das estruturas a seguir que seja uma função mista. O que é uma função mista? Que apresenta duas ou mais o quê? Funções. Então, ó, acetato de etila. Isso aqui é um éster. Quem estudou funções orgânicas matou essa questão em 30 segundos. Acetileno é um hidrocarboneto que tem a fórmula C2H2, que é o etino. Tranquilo? Ácido cloro, cloro acético. Ácido acético, eu sei que é C-O-OH. Então, eu já tenho a primeira função, que é ácido carboxílico. Tranquilo? Só que agora eu tenho que ligar um cloro, porque é cloro, só pode ser nessa posição. E eu sei, tá, meu querido, que está faltando 2 hidrogênios. Tá? E que função orgânica é quando tenho um halogênio? Só pode ser o quê? Um aleto orgânico. Eu tenho 2 funções? Tenho. Então, letra C para essa prova. Anidrido, pessoal. Anidrido é uma função que é a desidratação do ácido acético. Então, se você pegar o ácido acético e retirar a molécula de água de 2 moléculas, vai permanecer essa estrutura aqui, ó, C-O ligado ao CH3. Mas isso é apenas uma função orgânica. E o cloreto de acetila é uma função orgânica que, por exemplo, seria esse aqui, ó, C-O no lugar do H seria o Cl. Isso é um aleto de acetila, cloreto de acetila, uma função orgânica apenas. Vamos lá, galera? Ó, a última questãozinha de química orgânica, ó, a parte sobre isomeria, certo? Ontem alguns alunos tentaram me enganar e quase me enganaram. Hoje de manhã, aí eu vi a questão certinha e daí não conseguiram mais me enganar, tá? Pessoal, ele está pedindo nessa questão quantos isômeros a forma molecular C4H8 possui. Só que é só de alcenos, ó. Até destaquei aqui já para vocês, ó, alcenos, tá? Então, o que nós temos que entender dessa estruturação? Montar quantas estruturas possíveis um alceno de forma molecular C4H8. Olha só o que eu trouxe para vocês aqui, ó. A primeira, ó, but1-eno. Tem forma molecular C4H8? Aham. Só que agora, ó, já tenho comigo aqui, ó, eu tenho uma forma estrutural. Agora, quando eu montar o but2-eno, é a segunda, tranquilo? Só que o but2 já é a conformação o quê? Ou cis ou trans. Nesse caso, eu coloquei o cis aqui, ó. Então, eu já tenho 2. Só que do cis, eu não posso ter a conformação trans. Então, já é o terceiro. Joia? Só que daí, eu posso mudar o tamanho da cadeia principal. Né? Nesse caso eu tenho 4. Eu não posso colocar 3 na cadeia principal e um radical pendurado? Sim, foi o que eu fiz aqui, ó. Certo? Então, quantas fórmulas possíveis o hidrocarboneto alceno de forma C4H8 possui? 4. Então, letra D para esta prova aqui. Tranquilo? Beleza, povo? Fico por aqui, certo? Uma provinha assim de um nível bem interessante, certo? Que eu tenho certeza absoluta que se você estudou aquilo que eu falei em algumas revisões e algumas aulas, quem leu, quem estudou, quem praticou um pouquinho de química durante o ano inteiro, se deu muito bem. Você que não estudou, estude, você vai conseguir também conquistar os seus objetivos. Todo mundo aqui tem o seu objetivo, você vai conquistar. Aquilo que eu coloquei numa das telas. Todo mundo tem um sonho na vida. Lute, acredite por esse sonho. Um dia ele vai se realizar. Está aí, ó. Está começando a se realizar o sonho de passar no UFPR. Se não for o UFPR, em qualquer outro vestibular, que eu sei que você vai dar conta. Beleza, povo? Um grande abraço, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.